Olá, é uma alegria poder estar falando com você. Aqui é pastor Pio Carvalho, eu sou pastor sênior da Comunhão Cristã Aba em Curitiba. Nós estamos disponibilizando esse material para você e vai fortalecer você, edificar, vai preparar você para viver uma vida cristã abundante, uma vida cristã vitoriosa. Você vai ter um louvor e logo a seguir uma mensagem, a mensagem que nós gravamos nos nossos cultos aqui. Todos os domingos nós temos aqui culto pela manhã às 9h30 e também às 18 horas. Abra o seu coração, receba a palavra, seja fortalecido, continue abençoado em o nome de Cristo Jesus. Amém. Consolo e alegria, Espírito, faz morada em nossos corações. És bem-vindo, tua presença satisfaz. Não há outro, nosso amigo em todo tempo, Espírito. Espírito Santo.
Amados, eu quero deixar um pensamento bíblico ao seu coração. Uma palavra bem simples, mas muito poderosa. É igual faca quente na manteiga. Então, corta assim com muita facilidade. Eu quero conversar sobre ser vem antes de ter. Ser vem antes de ter. É muito, muito importante nós entendermos esta verdade bíblica. É muito importante nós entendermos esses valores. Muitas vezes nós enxergamos as pessoas através daquilo que elas têm, através daquilo que elas possuem. Por exemplo, alguém tem um carro bem bacana, alguém tem um avião, alguém tem um iate, aí você diz, essa pessoa é rica. Não necessariamente. Você pode ter uma pessoa muito rica, que tem um carro bem simples, que não tem avião e que não tem iate. Então, o que a pessoa tem, não define quem ela é. Você pode ser e não aparentar, apresentar nada daquilo que você é. Isso mostra que nós temos confundido o ter com o ser. Uma estatística mais tempos atrás diz que a maioria das pessoas que dirigem seus carros importados, grandes marcas aí, estão devendo os carros, né? Então ele passa perto de você, você está lá no calor, no sinaleiro, acelerando o carro para ele não morrer, né? E aí está ali, sem ar-condicionado, e de repente para um cara com um carrão do teu lado, assim, aí você diz, Deus, por que ele, eu e eu não, Deus? Ele está devendo e você não. Né? Então você está muito mais sossegado que ele. A palavra de Deus, ela nos ensina que primeiro vem o ser e depois o ter. Primeiro o ser e depois o ter. Nós temos acesso às riquezas infindáveis de Deus, porque nós já somos herdeiros de Deus. Nós já somos, a Bíblia Sagrada diz. Aqui onde muitos cristãos se confundem. Muitos acham que devem fazer algo para depois Deus retribuir com alguma bênção. Não, nós já somos. Nós já somos filhos de Deus. Isso é muito, muito importante, muito importante. A Bíblia diz que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Acabamos de cantar, estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. Quanto mais eu conseguir crer, ver, meditar nessa verdade, mais essa verdade se manifesta, se materializa na minha vida hoje, agora. Por isso que meu primeiro ponto, a minha primeira reflexão é, nós somos filhos de Deus, já somos filhos de Deus, não seremos um dia, já somos. Isto é uma verdade consumada. E como é que você se apropria de uma verdade consumada? Agradecendo. Como é que você se apropria de uma verdade consumada? Agradecendo. Pai, obrigado, Pai, obrigado, eu sou teu filho. Em Gálatas capítulo 3, os versículos 26 a 29, nós temos aqui um texto assim maravilhoso, um texto revelador, que fala que ser vem antes do ter. A posse daquilo que nós temos é conscientização, a minha conscientização de quem eu sou. Somente possuímos depois de sermos. Olha o que diz o versículo 26, por gentileza. Todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Diga pelo menos amém, né? Amém. A palavra amém significa assim seja, eu concordo. Todos vocês são filhos amados, filhas amadas de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Crendo em Cristo Jesus, amém? Amém. Essa é uma verdade consumada, isto é sim. Isto significa, vocês estão sentados? Isso significa que Deus não é teu pai. Isso significa que Deus não é o seu pai. Eu gostaria que hoje, eu gostaria, que vocês estão me olhando com um olhar estranho. Eu gostaria que hoje, vocês deletassem, apagassem essa frase, Deus é meu pai. Isso não é bíblico, isso não é verdade.
Deus não é teu pai. Mas Pio, espera lá, como assim? Me explique mais. Eu quero dizer que o teu pai é Deus. O teu pai é Deus. Você consegue ver a diferença? Legal, aleluia. Se você disser, Bill Gates é meu pai, ele é? Para ele ser teu pai, ele precisa gerar você. Você só é filho de quem te gerou. E a Bíblia diz que você foi gerado de Deus. Por isso que o teu pai é Deus. E não Deus é teu pai. Ficou mais claro? Ficou mais claro? A filiação e a paternidade de Deus vem antes de termos Deus. Então, por favor, por gentileza, acorde pela manhã, abra os seus olhos e diga assim: Pai, Pai Celestial, obrigado pela noite, obrigado pelo dia. Pai, obrigado por esse dia extraordinário que eu vou viver. O meu Pai é Deus. Você pode chegar para alguém e dizer assim: escuta, você sabe quem é meu pai? Não, quem é seu pai? Meu pai é Deus. Nós somos filhos de Deus, diz a Bíblia. Olha o que diz o versículo 27. Versículo 27. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. De Cristo se revestiram. Esse é um dos significados do batismo. Por que as igrejas batizam? Os cristãos são batizados, porque o batismo, um dos símbolos é que quando você é batizado, mergulhado nas águas, você está se revestindo de Cristo. É como se fosse uma capa, uma túnica vindo sobre você, cobrindo você, revestindo você. Ou seja, nós somos revestidos por Cristo, nós somos. Ok? Nós somos. Ou seja, é impossível quem crê nessa verdade, quem tem essa verdade cristalina dentro de si, é impossível essa pessoa ser derrotada. É impossível você ser derrotado, meu irmão, minha irmã. Como assim, pastor? Para que você seja derrotado, Jesus tem que ser derrotado antes. Porque você está revestido dele. Vocês já viram pilotos de Stock Car, de Fórmula 1, eles usam uma roupa, eles usam um macacão, não é? Uma roupa, eles vestem, eles são revestidos por uma roupa. Se porventura eles se envolverem em algum acidente, e o carro pegar fogo, eles não se queimam. Por quê? Porque aquela roupa os protege do fogo, porque eles estão revestidos. A roupa precisa ser queimada para depois queimar eles. Jesus precisa ser derrotado para depois você ser derrotado. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus e nós nos revestimos de Cristo Jesus. Quando cremos nessa verdade, todos os problemas param em Jesus. Pio, mas não é a minha realidade. Eu tenho experimentado alguns dissabores. Sabe por quê? Porque eu e você, nós dois, muitas vezes abrimos a vestimenta e permitimos que algumas coisas nos atingem. Quando é que eu abro a minha vestimenta? Quando eu digo assim, a minha dor de cabeça. Pronto, você tirou a vestimenta que é Jesus e agora você assume, admite que tem uma dor. Quando você diz assim, o meu problema, a minha falta de dinheiro, eu não tenho dinheiro, pronto. Você está invalidando esta vestimenta, esse revestimento que é Cristo Jesus. O que significa que nós nos revestimos de Cristo, tudo aquilo que vem contra as nossas vidas são vencidos, são derrotados por Cristo Jesus. Vamos ao versículo 28, por gentileza. Olha o 28. Não há judeu, ou seja, todos podem se revestir de Cristo. Não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Esse texto aqui fala que todos quantos desejarem, todos poderão ser salvos,
todos poderão ser filhos de Deus. Não há etnias, não há homem, não há mulher, cor de pele, condição econômica, nada que exclua alguém de se tornarem filho de Deus, de se revestir de Cristo Jesus, de ser salvo, perdoado pela obra de Cristo Jesus ali na cruz. Todos podem ser filhos de Deus. Olha o versículo 29. No verso 29 existe uma grande declaração dos céus. Olha o que diz ali: e se vocês são de Cristo, diga eu sou. E se vocês são de Cristo, diga eu sou. São descendência de Abraão, diga eu sou. E herdeiros segundo a promessa, diga eu sou. Percebe que nós estamos trabalhando no ser e não no ter? Percebe que a Bíblia está falando sobre ser? Queridos, olha que declaração divina, celestial. Nós somos herdeiros. Nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros das promessas que estão sobre a vida de Abraão, as mesmas promessas. Todos esses versos falam sobre ser. O que eu quero transmitir para você, o que eu quero passar para você é essa conscientização, essa autoconscientização, essa verdade internalizada em você. Eu sou. E aí você não vai se autoavaliar pelo que você tem. Você é. Você não vai se medir pelo que você possui. Já falei isso, o bairro onde você mora não define quem você é. A casa onde você mora não define quem você é. Vocês concordam com isso? Olha o perigo de você buscar ter antes de ser. Olha o perigo, existe um perigo nisso. Quando nós temos antes de sermos, isso gera um vazio dentro de nós. Eu tenho certeza que já aconteceu em uma outra medida, em uma outra situação. Você lutou para ter algo, e agora você tem. E de repente que você tem aquilo, você olha e diz: puxa vida, lutei tanto e não valeu a pena. Gera um vazio, gera uma insatisfação. Por quê? Porque você ainda não é filho de Deus. Você ainda não é aquilo que a palavra de Deus está dizendo, a Bíblia Sagrada está dizendo. Então você está querendo ter sem ser. E quando você consegue alcançar algo sem ser, isso gera um vazio. Mas quando nós somos depois que temos, quando nós somos e depois nós temos, isso gera em nós gratidão. Gratidão. Você é. E agora então você tem algo. Isso gera gratidão, exaltação a Deus, louvor a Deus, reconhecimento de que você é um abençoado. Nós estamos avançando para o fim deste ano. E esse tem sido um ano extraordinário, um ano ilimitado, amém? Um ano ilimitado. Ilimitado, amados, não significa o quanto podemos alcançar, o quanto podemos obter, ter. Ilimitado significa sim o quanto cremos que Jesus Cristo já venceu, já realizou. Ilimitado é quando você crê o quanto Jesus já fez. Não existe possibilidade de eu e você, de nós vencermos uma batalha, se nós não crermos que Jesus já venceu. Eu e você só alcançamos vitória nas áreas que cremos que Jesus já venceu. Você recebe um diagnóstico médico de uma doença, uma patologia. Se você crê que Jesus já venceu aquilo, você recebe a cura. Se você não crê, você não recebe a cura. Se você está passando por um problema financeiro, se você crê que Jesus já venceu aquilo, você vence esse problema financeiro. Se você não crê que Jesus já venceu, você não vence. É importante sabermos isso. A sua conquista, desfrutar das abundâncias, desfrutar do ilimitado, é proporcionalmente ligado ao quanto que você crê que Jesus já venceu. Amém? Quando nós admitimos que o triunfo de Cristo Jesus também é o nosso triunfo, nós podemos ter ilimitadamente tudo.
Para tal é necessário saber que em Cristo Jesus somos justificados, ou seja, Deus nos declara justos, irrepreensíveis. Deus em Cristo Jesus declara você um santo. Eu ficaria alegre com isso. Em Cristo Jesus, o teu Pai, que é Deus, vê você justo, santo, perfeito, saudável, sem dívida, sem desânimo, sem insônia, sem abatimento. É assim que o nosso Pai Celestial nos vê. E amados, e nós precisamos fazer apenas uma coisa: concordar com o nosso Pai que é Deus. Só admitir, concordar. Pai, o senhor me vê assim? Sim. Ou Deus está enganado ou você está enganado. Quem que está enganado? Deus ou você? Eu. Então eu preciso começar a me ver como Deus me vê, como meu Pai me vê. Isso é muito importante. Olha, por que o nosso Pai Celestial nos vê justificados, irrepreensíveis? Esse é o segundo ponto. Jesus Cristo, nossa justiça. Jesus Cristo, nossa justiça. Eu tenho trabalhado aqui esse ponto de justiça muitas vezes, em vários ângulos, porque justiça não é juízo, justiça não é penalidade, justiça não é punição. A palavra justiça no direito que os advogados usam, na língua portuguesa, justiça tem um sentido, tem uma conotação. Na Bíblia é totalmente diferente. É outro sentido, é outra conotação. É outro sentido. Na Bíblia, justiça na Bíblia é posição, é estado perfeito. O que é justiça? Estado perfeito. Vamos imaginar que esse palco aqui seja o jardim no Éden. Aqui é o jardim no Éden. Tudo isso aqui é o Éden, mas no Éden foi plantado um jardim. E esse jardim é o estado perfeito. Esse jardim é a justiça. Esse jardim dá o status para Adão e Eva de perfeição, de santidade, de retidão, de filho de Deus. Ok? Esse estado, esse status, esta posição. Então, justiça é um estado perfeito. Justiça é você estar diante de Deus sem nenhum sentimento de culpa. Isto é justiça, ok? Quando a Babilônia, você que estudou história antiga sabe disso. Quando a Babilônia invadiu a nação de Israel, a Babilônia leva as pessoas como escravos para a Babilônia. Levam os professores, levam os médicos, levam os músicos, levam os poetas. Os babilônios eles deixaram apenas as pessoas que executavam tarefas, serviço braçal, vamos chamar assim. Serviço braçal. Os outros, ele levou. O rei da Babilônia levou. Entre eles estavam Daniel, estava Sadraque, Mesaque, Abdenego, estava o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele foi criado na corte. O profeta Jeremias era um fidalgo. A escrita do profeta Jeremias é uma língua assim, bem erudita, bem perfeita, bem elaborada. Esse era o profeta Jeremias. E eles então foram levados. Eles foram levados cativeiros. E ficou esse pessoal ali. O que os babilônios fizeram? Eles enviaram para a Babilônia. Pessoas para agora chefiar, comandar aqueles que ficaram na nação de Israel. E aí então eles plantavam, eles cuidavam do gado, cuidavam do rebanho. Parte era para o sustento deles ali na nação, no território de Israel. E parte eles levavam como suprimento para a Babilônia. Era assim que esses reinos funcionavam.
E fazendo um parênteses aqui, uma pequena explicação, acho que vai ajudar você a entender algo muito importante na Bíblia. Essas pessoas que ficaram, os judeus que ficaram, os israelitas que ficaram, começaram a casar as suas filhas com os filhos dos babilônios. E começou a ter ali uma mistura. 70 anos depois, quando eles voltam no cativeiro, 70 anos depois, praticamente 2 gerações, quando eles voltam para o território de Israel, eles encontraram um povo misturado. E esse povo misturado passou a ser chamado de samaritano. Estes são os samaritanos. Por isso que os judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia, chegando no território, encontrou esse povo lá e disse: não, vocês não são judeus. Vocês não são judeus. Nós não reconhecemos vocês mais como povo hebreu. Vocês estão misturados com os babilônios. Vocês são samaritanos. E rejeitaram eles. Por isso que quando Jesus senta ali no poço de Jacó, e vem a mulher samaritana pegar água, né? E Jesus diz assim: dá-me de beber. E ela diz: como você, sendo judeu, pede para mim água? Você é judeu, eu sou samaritana, nós não conversamos, os nossos povos não se conversam. E aí Jesus diz assim: olha, você teve 5 maridos, lembra da história? 5 maridos. Sabe do que Jesus estava se referindo? É que os babilônios, eles tinham 5 deuses. 5 deuses. Você teve 5 maridos, 5 deuses. E agora o Deus que você quer servir não é seu Deus, não é seu marido. Por isso que a Bíblia fala, quando você vira as costas para o seu Pai Celestial, quando você vira as costas para Jesus e vai atrás de outros deuses. Por exemplo, dinheiro passa a ser o seu Deus, Flamengo passa a ser o seu Deus. O coxa passa a ser o seu Deus, aleluia. Ganhou hoje, aleluia. Tem gente jejuando pelo coxa. Oh. É brincadeira. Mas quando você coloca alguma coisa assim, que passa a ser o seu ídolo, passa a ser um Deus para você, a Bíblia chama isso de adultério. Adultério. É como se você estivesse traindo o seu marido. Adultério. Fechando parênteses, ok? Isso vem no boleto de graça depois, ok? Mas agora nós estamos lá no cativeiro da Babilônia. E aí o profeta Jeremias, que foi levado ao cativeiro, ele, usado por Deus, ele profetiza algo. Olha o que ele profetiza. Eu mesmo, disse Deus falando através dos lábios da boca do profeta Jeremias: eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei, e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Está dizendo: olha, eu vou reunir o meu povo hebreu de todas as terras. De quê? De todas as terras. Mas eles não haviam sido espalhados para todas as nações. Eles estavam somente na nação babilônica. E o profeta diz: de todas as nações eu vou juntá-los novamente, vou reuni-los como se fosse um rebanho, para que vocês aqui no território hebreu, no território de Israel, vocês cresçam e se multipliquem. Então, o que o profeta Jeremias está profetizando não se referia ao cativeiro babilônio. Era uma época posterior. Era uma época mais tarde. Ou seja, eles voltaram para o seu território e depois eles foram espalhados para todas as nações. E depois eles foram congregados. Amados, essa profecia, ela teve alguns cumprimentos. Mas essa profecia, ela nunca se cumpriu totalmente. Ela está se cumprindo de uma forma tão exata, tão intensa, hoje. Hoje na cidade de Jerusalém, fala perto de 60 idiomas. Não é difícil você andar pelas ruas de Jerusalém e encontrar alguém falando português. Um judeu falando português.
Eles estão saindo das nações e voltando para Israel. É o cumprimento desse texto. Olha a sequência, por gentileza. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão o quê? Não mais terão o quê? Medo. Medo. Me diga uma coisa. Quando foi que o medo entrou no coração do ser humano? Quando? Não. Quando? Lá no jardim no Éden. Adão, Adão, onde você está? Adão! Senhor, eu ouvi a sua voz, não precisa gritar. Eu tive medo e me escondi. Você teve medo, Adão? Por que você teve medo? Interessante que justiça é uma posição, justiça é um estado. Justiça é um estado perfeito. Deus veio no estado perfeito, Deus veio na justiça. Deus veio no lugar e disse: Adão, por que você não está aqui? Ele não perguntou: Adão, o que foi que você fez? Perguntou: Adão, onde você está? Porque Adão não estava mais no lugar de justiça. E quando você sai do lugar chamado justiça, você tem medo. Pense comigo, vamos sonhar um pouquinho. Você pode imaginar você viver um dia sem medo? Levantar pela manhã e até deitar sem medo. Você imagina como seria a sua vida? Vamos imaginar uma semana sem medo. Um mês sem medo. Nenhum tipo de medo. Mas Pio, eu creio em Deus, eu creio, sou filho, o meu pai é Deus, eu sei que isto é assim, eu sou uma pessoa forte, eu não tenho medo. Como é que o medo muitas vezes se manifesta na vida do cristão? Através da dúvida. Através da dúvida. Mas quando o texto diz que virão dias, né? Virão dias, diz o texto sagrado ali, aonde? Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, eles não mais terão medo. Quando o texto diz que eles não mais terão medo ou pavor, nenhum deles faltará, declara o Senhor, não terá medo, ok? O texto está dizendo que o lugar, que a justiça então será restaurada, restabelecida. Porque a única maneira de não termos medo é estando nesse estado chamado justiça. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Olha o versículo seguinte. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo, justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo, justiça e certo na terra. Olha o versículo seguinte, por gentileza. Em seus dias Judá será salvo, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa... Agora começa a fazer sentido a profecia do grande profeta Jeremias. Então virão dias em que você vai dizer assim: eu sou a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Queridos, e quando nós colocarmos isso no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo, quando essa verdade, essa unção entrar até mesmo nos nossos ossos, não tem medo. Não tem medo. Quando isso se tornar um espigão dentro de você, uma verdade inabalável dentro de você, não existe mais medo. O Senhor, nossa justiça. E aí tudo começa a fazer sentido na vida do cristão. Porque aí você está nesse estado chamado justiça. Aí não tem medo. Aí você é a justiça de Deus pela fé em Cristo Jesus. Aí você é justo. Aí você é santo. Aí você é uma nova criação. Aí você meu Deus. Olha que coisa impressionante. Aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Pio, então eu posso dizer que
eu sou a justiça de Deus por crer na obra de Cristo, morte, sepultamento, ressurreição e glorificação. Essa é a obra de Jesus. Aí eu me torno justiça de Deus, ou seja, eu vou me revestir de Cristo. Sim. Então eu posso dizer que justiça é uma pessoa? Sim. Eu posso dizer que justiça é Cristo? Sim. Eu posso dizer que justiça é uma posição em Cristo? Sim. Eu posso dizer então que justiça é o estado perfeito porque eu estou em Cristo? Sim. Está difícil ou não? Estão acompanhando? Olha o que diz em Marcos, capítulo 1, as primeiras palavras do Senhor Jesus, na primeira mensagem que ele pregou sobre a terra. Olha o que Jesus disse. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas. O que significa boas novas? Evangelho. O que significa boas novas? Evangelho. O que é evangelho? Boas novas. Boas novas, evangelho. Jesus veio proclamando o evangelho, as boas novas. Qual que é o conteúdo da mensagem dele? O tempo é chegado. A palavra tempo ali no grego é kairos. Existem duas palavras no grego para tempo: cronos e kairos. Debaixo do sol, segunda, terça, quarta, quinta, janeiro, fevereiro, meio-dia, 1 hora da tarde, 6 horas da tarde. Isso é cronos, de cronômetro, de cronologia. Isso é cronos. E você mede com o seu relógio, ok? Com o seu calendário. Isso é cronos. Aquele tempo ali chama-se kairos. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo acima do sol. É o tempo que você não mede, ok? Não mede com equipamentos, com relógio. O tempo é chegado. O tempo é cumprido. No grego é kairos espleró. Está escrito no grego, essa frase. O tempo é completado, consumado, disse Jesus. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrependam-se e creiam no Evangelho, para que você possa agora entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Arrepender e crer. A palavra arrepender nós sabemos que significa metanoia. Metanoia significa mudança de mente, mudança de pensamentos. Isso é arrependimento. Arrependimento é mudar a maneira de pensar, deixar a antiga maneira de pensar e começar a pensar conforme o reino, o lugar, o estado de justiça pensa. É outro pensamento, é outra mente. Por exemplo, antes de Cristo Jesus, nós pensávamos que algo não era possível. Mas agora em Cristo Jesus, nós sabemos que tudo é possível àquele que crê. Ah, pastor, eu estou com uma dificuldade, eu não vejo saída. Ei, isso é antigo pensamento. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar a sua mente. Pastor, eu estou passando por uma dificuldade, mas eu estou tão feliz, porque eu quero ver qual vai ser a solução que Deus vai dar para esse problema. Você consegue ver a maneira diferente de pensar? Isso que Jesus diz, metanoia. Arrependimento, mudar de pensar de forma diferente. Antes de Cristo Jesus, pensávamos que não havia esperança para algumas situações. Mas agora em Cristo Jesus, na justiça, no estado perfeito, nós sabemos que nasceu uma viva esperança em nossos corações. E isso não nos confundirá, diz a Bíblia. Antes de Cristo Jesus, havia somente o governo das trevas. Depois de Cristo Jesus, reina o governo da luz. Ah, pastor, eu acho que o mal está prevalecendo. É guerra, é violência, é corrupção, é isso, é aquilo. Ei. Mude o seu pensamento. Mude o seu pensamento. Você está vendo demais televisão aí. Mude o seu pensamento, comece a olhar a Bíblia. A Bíblia diz que as trevas não prevalecem sobre a luz. Aleluia. Se eu estou aqui no lugar de justiça, no estado perfeito, se mudou a minha mente, a minha maneira de ver as circunstâncias, a maneira de ver a vida, se isso mudou, não, está vendo um levante lá, uma guerra, um país, um partido, corrupção, você diz, vão cair, não vão prevalecer, porque a Bíblia diz que as trevas não prevalecem sobre a luz. Mas se você sai da posição de justiça,
Se você sair do estado perfeito, que é estar em Cristo, aí vem a dúvida, aí vem o medo. Pastor, o dólar subiu, pastor, o que eu faço? Você não é sustentado pelo dólar, você é sustentado pelo teu Pai Celestial. Percebe, queridos? Existe um outro estilo de vida, que é muito mais do que o corte de cabelo, do que uma calça, do que uma blusa, do que uma grife. Existe outro estilo de vida, muito mais superior, muito mais glorioso. É disso que eu estou falando, é disso que a Bíblia está falando. Isso é crer no Evangelho, é crer nas boas notícias. Essa é a maneira de desfrutar da obra consumada de Cristo Jesus, crer no Evangelho. Por isso Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, meu Pai Celestial. Amados, só eu e você agora, olho no olho, só nós dois aqui, só nós dois aqui. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu e você temos nos nossos lábios a solução para as pessoas. Comece a falar, comece a evangelizar. Aquela sua amiga que está tomando comprimido para dormir, comprimido para acordar, comprimido para ficar viva durante o dia, ela precisa conhecer o Evangelho. E você tem a solução, você tem um remédio, você fica agente secreto de Deus. Ninguém sabe que eu sou crente. Não, nós temos que anunciar a esperança. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Por que ele não se envergonhava? Porque o Evangelho é o quê? É o poder para salvação. De quantos? De todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus. Você quer lidar, se relacionar com o poder de Deus? Ei, comece a pregar o Evangelho. Você quer viver, sentir a presença, o poder, glória. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. O Evangelho, Paulo é muito claro, porque no Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do Evangelho contém o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação aqui no grego é soteria. Soteria significa livramento da moléstia do inimigo, preservação, segurança, livramento. Tudo isso está no Evangelho. Livramento de moléstia. Pessoas padecendo doenças e você tem a cura e você fica calado. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação, para livrar as pessoas da moléstia imposta pelo inferno. Olha o versículo 17: porque no Evangelho é revelada o quê? No Evangelho o quê? É revelado o quê? A justiça. O que é a justiça? Estado perfeito. O que é a justiça? Estado perfeito. O que é a justiça? É estar num estado, numa posição. O que é a justiça? É estar em Cristo. O que é a justiça? É viver sem medo, sem condenação. Porque no Evangelho está a justiça de Deus, meu Pai. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Meu irmão, se você sabe que você é a justiça, você está em Cristo, você precisa fazer uma corrente de 7 quartas-feiras para ser abençoado? Você precisa comprar, eu estou sem ele aqui, mas você precisa comprar o lencinho ungido do apóstolo, a rosa benzida, o sal grosso, o sabonete não sei das quantas, a vassoura para varrer o inimigo da sua casa. Meu irmão, se nós sabemos quem nós somos, você não luta para ter, você já tem nele.
Meu Deus! Mais 5 minutinhos, pode ser? Mais 5 minutos, já encerro. Veja aqui, Mateus 6,33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua? Queridos, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão? Se você entende que Jesus Cristo morreu na cruz, te purificou, você foi revestido dele, você está nele, você está nesse estado perfeito, você está na justiça de Deus, você é a justiça de Deus. Se você crê nisso, você busca o reino de Deus e a justiça de Deus, as demais coisas serão? Que coisas? Pode ser o teu carro, pode ser o teu noivo, pode ser o teu emprego, a saúde, o barco, o avião. E como Jesus chama o barco, o avião, o noivo, a noiva, não, a noiva não, mas o barco, o avião, a casa, o emprego, a saúde, como que ele chama? Ele chama de coisas. Como é que você obtém coisas? Buscando as coisas? Não. Buscando o reino de Deus e a justiça. Quem é que dá coisas para você? O seu esforço, a sua diligência, a sua pós-graduação, o seu MBA? É isso que dá coisa para você? Não. Ele, o seu Pai Celestial, dá as coisas. Meu Deus! Eu estou gostando da mensagem. Estão gostando? Estão sendo edificados? Que coisa tremenda, amados. Olha aqui Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é o quê? Justiça, paz, alegria no Espírito Santo. Justiça, paz, alegria no Espírito. Ou seja, nós buscamos o reino de Deus porque Ele é justiça, Ele é paz. Não porque Ele tem comida, bebida e vestuário. Eu não busco Deus porque Deus vai me dar as coisas. Eu busco Deus porque eu quero Deus. Eu não vou, entre aspas, manipular Deus. Eu vou dizer que vou na igreja, aí Deus vai me abençoar. Então, não tem como enganar Deus. Eu mergulho em Deus. Eu mergulho em Deus. Versículo 18 diz: aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Agradável a Deus. A palavra euarestos no grego é agradável. Pense comigo. Nós estamos aqui em 2.000 pessoas, 2.000 e poucas pessoas. Imagina, Deus ama todos nós igualmente. Igualmente. Você que está sentado perto da sogra, Ele ama igualmente. Todos igualmente. Igualmente. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos igualmente, na mesma medida. Mas eu achava que ele amava mais os pastores do que... Não, todos iguaizinhos. Iguaizinhos. Mas esse texto diz que existe possibilidade de uns dentre nós aqui agradarmos mais a Deus e outros agradam menos a Deus. Pense, você que tem 10 filhos. Não, você que tem 3 filhos. Não existe algumas ações, algumas atitudes de algum dos filhos que desagrada a você? Desagrada a você. E você deixa de amá-lo? Não. Mas desagrada você. Da mesma forma, nós podemos desagradar a Deus com algumas declarações, com algumas atitudes, com alguns pensamentos, com algumas ações. Nós podemos desagradar a Deus. Por exemplo, quando eu deixo de depender 100% de que eu sou a justiça de Deus, e eu quero produzir com as minhas mãos, com as minhas habilidades, com a minha capacidade, com o meu jeito de ninja, eu quero produzir resultados.
Isso desagrada a Deus. Eu deixo de confiar no meu pai e começo a confiar em mim. Eu deixo de me relacionar com o meu pai nessa dependência inegociável, inquestionável, e começo a depender de mim mesmo. Mas Pio, a palavra de Deus não diz, ela não diz que eu tenho que bater, que eu tenho que pedir, que eu tenho que buscar, que eu tenho que insistir. Aí Deus responde? Não, ela não diz não. Não, diz sim. Não, não diz não. Não, diz sim. Então vamos ver se ela diz. Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10. Lucas 11. Jesus dizendo: por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Olha o versículo seguinte. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Pronto, aí ó, está escrito aqui, Jesus disse. Então eu tenho que bater, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar. Não, não tem não. Mas Pio, você acabou de ler, está escrito, Jesus falou. Não, não falou não. Mas Pio, você acabou de ler, está escrito. Não, está não. Jesus, Ele não está dizendo isso para eu e você, para nós que estamos no lugar chamado justiça. Não é para nós. Olha, por gentileza, vamos ver o contexto, a história toda. Vamos dar uma olhadinha nos versículos 5 em diante. Então lhes disse, esses versículos vêm antes daquilo que eu li agora, ok? Então lhes disse, suponham que um de vocês tem um amigo. Aquele amigo que esqueceu de telefonar, esqueceu de falar com você, e ele chega à meia-noite na sua casa para dormir. Aí você abre a porta, e aí você recebe seu amigo. Aí você recorre então ao seu vizinho, a um outro amigo, seu vizinho, e diga assim: amigo, empreste-me 3 pães. Olha o próximo versículo. Porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E eu não quero que ele vá dormir de barriga vazia. E o que estiver dentro da casa, o seu vizinho esse que você está pedindo pão, ele vai dizer assim: não me incomode, a porta já está fechada e eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que você me pede. Olha o versículo seguinte. Jesus disse: eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão, porque é seu amigo, por causa da importunação, porque você bateu, você pediu, você buscou, você bateu, você pediu, você buscou, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que você precisar. Esta pessoa que recebe o amigo, que chegou de viagem, e que vai na casa do vizinho pedir pão, ele estava pedindo pão para ele ou para o amigo? Quando é que você deve bater, buscar e pedir? Para você ou para outra pessoa? Nós que estamos aqui num lugar chamado justiça, esse pessoal aqui, né? Os músicos aqui, Ministério da Música, está num lugar chamado justiça. Estado perfeito. Estado perfeito. Nós não batemos, nós não buscamos, nós não sapateamos para receber de Deus alguma coisa. Sabe quando nós recebemos? Pai, obrigado, eu recebo. Lambano. Pai, obrigado, eu recebo. Lambano. Mas aquela pessoa que está fora da posição de justiça, aquele seu parente, aquele seu amigo que ainda não entregou a vida dele a Jesus, que ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador, a essa pessoa você diz: Pai, eu declaro salvação. Pai, eu ordeno aos poderes do inferno que solte essa vida. Pai, eu quebro os grilhões, as amarras da vida dele. Pai, em nome de Jesus. E você ora uma vez, e ora 2 vezes, e ora 3 vezes, e ora 4 vezes, até essa pessoa se converter. Aí você insiste. Aí você bate, aí você pede, aí você busca. Mas para você, sabe como você recebe do seu Pai que é Deus? Pai, obrigado, eu recebo. Eu recebo. E se Satanás, seus demônios, de alguma forma tentar intervir,
Saia daí, em nome de Jesus. Solte, em nome de Jesus. Solte o emprego. Solte as finanças. Solte os contratos. Solte as vendas. Solte as compras. Solte em nome de Jesus. Aí você recebe das mãos do Pai Celestial. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom